Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Qualquer pessoa que a gente encontrar por aí, que a gente tocar no coração, que a pessoa tiver interesse, a gente pode convidar a pessoa para participar, tá? São sempre bem-vindos. Inclusive nos vídeos lá no YouTube, a gente coloca a pessoa o link para ela poder clicar e vir participar. O objetivo do grupo é evangelizar mesmo as pessoas, trazer as pessoas próximas de Cristo. Quem já está próximo, nos alimentar aqui também. Senhor Deus, Pai amado, querido Pai, iniciamos hoje mais um devocional. Diante da sua presença, Senhor, eu quero pedir, Pai, seu Espírito Santo, move esse devocional como ele tem feito, Pai, que nos traga e nos enche de grande entendimento da sua palavra, que sua palavra possa entrar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa usar a Cíntia hoje, que saia da boca dela seja movido por ti, Pai, que essa palavra hoje nos traga revelação, né, nos traga sabedoria, nos traga entendimento, que nós possamos usar, Pai, a sua palavra todos os dias em nossas vidas. Pai, eu queria agradecer, Pai, esse devocional maravilhoso, Pai, que a cada dia cresce mais e mais. Cada dia o Senhor traz pessoas maravilhosas aqui para esse devocional. Todos os dias o Senhor nos presenteia com mais alguém aqui. Essa pessoa sempre tem algo maravilhoso para acrescentar na vida de cada um aqui, Pai. Queria agradecer por esse mover que o Senhor tem feito nesse devocional, Pai, usando essas pessoas aqui, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, colocando cada um aqui na posição, Pai, de ser usado como instrumento por Ti, Pai, nesse reino, nessa missão que o Senhor nos deixou aqui na terra, Pai. Eu quero interceder, Pai, pela vida de cada um aqui, Senhor. Pedir que o Senhor traga renovo todos os dias, Pai, na mente e no coração, Pai. Na vida de quem está aqui hoje presente, na vida de quem não pôde estar aqui presente hoje, Pai. Pai, nós temos visto, Pai, todos os relatos, Pai, das pessoas nesse devocional, Pai, o André, Pai, todas as outras pessoas, Pai, que têm trazido seus testemunhos aqui, Pai, do que o Senhor tem feito, Pai, tem sido maravilhoso, Pai. Todo dia nós possamos ver, Pai, mais e mais testemunhos do que é o seu poder aqui, Pai, nessa terra, que o Senhor tem feito, Pai, por cada um aqui. Pai, eu queria agradecer mais uma vez, Pai, e se faz presente, Pai, nesse devocional. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou começar aqui no Hebreus 12, que fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fábio 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Mário 4. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos,
Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, 12. Vai, Lucas. estabeleceis as mãos descaídas e joelhos trôpegos, Trôpegos. e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de progenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vocês não chegaram ao Porque monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e tremo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a intocáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, E a e ao Jesus, sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, e se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Portanto, já estamos recebendo um rei inabalável. Sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Bom, eu imagino que vocês anteriormente viram o capítulo 11, né? E no finalzinho do 11 fala muito sobre os heróis da fé, os exemplos de fé cristão, certo? E falar sobre os patriarcas da fé, meio que abre um pouco o caminho para a gente entrar no capítulo 12, que é um capítulo difícil, né, gente? Não é um capítulo fácil da gente digerir, porque ele fala muito sobre a perseverança, né, em meio às provações que todos nós passamos, e coloca Cristo como exemplo máximo para a gente seguir, deixando a gente indesculpáveis, né?
não tem desculpa para a gente não passar pelas provações que vêm diante da nossa vida, tendo Jesus como exemplo, né? Que sofreu todo tipo de dor, de perseguição, de humilhação, seja física ou emocional. Então, essa parte em si já é difícil da gente digerir como ser humano, né? Porque a nossa tendência é arranjar uma boa desculpa para qualquer tipo de provação que possa vir no nosso caminho, né? Então, assim, Cristo sendo nosso máximo exemplo, né? O autor e consumador da nossa fé, né? Aquele que não só gerou a fé dentro de nós, mas também deu o máximo exemplo do que é ter fé até o final, né? Então, eu acho isso fantástico. Acho que só essa parte do começo do capítulo 12 tem tanto ensinamento, tanta coisa para a gente meditar, né? A respeito de ser perseverante, né? Nas provações. E eu falo por mim mesma, né? A pessoa, eu praticamente nasci dentro da igreja, então, assim, eu tive algumas experiências, né? Ao longo da minha vida, com relação a provações, e em muitos momentos questionando ao Senhor, né? Por que que eu estava passando por aquele tipo de situação, por que que a minha família estava passando por aquele tipo de situação, e assim, a gente tem como ser humano, né, esses momentos de questionar a Deus, às vezes gerando vários tipos de sentimento, né, às vezes questionando com indignação, questionando com tristeza, e aí isso também é um processo que a gente passa de formas diferentes à medida que a nossa maturidade cristã também vai avançando, né? Então, eu tenho certeza que vocês também passaram por vários tipos de situações que poderiam ser testemunhos aqui, né? E assim, o que sempre acalentava o meu coração era voltar para a certeza de que Cristo tinha pago um preço que jamais eu poderia pagar, né? Algo que realmente eu poderia olhar para a cruz, olhar para o que Jesus tinha feito, para o sacrifício, daquele que foi para pro matadouro como uma ovelha, né, calada. Então, assim, isso enchia o meu coração de esperança de que ele estava comigo, de que ele realmente tinha passado por sofrimentos maiores do que o meu e que eu, através do Espírito Santo de Deus, eu também ia conseguir passar, né? E aí o capítulo continua trazendo algo indigesto para nós humanos, né? Que é a questão do amor de Deus e também da disciplina de Deus, né? Como pai. Então, eu sei que cada um aqui tem uma história com paternidade, né? Com certeza cada um tem aí uma experiência do que é ter sido filho na terra, cada um tem aí uma marca de paternidade, histórias diferentes. Mas eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe era aquela que jogava o chinelo, que dava uns gritinhos de vez em quando, e não tinha muita moral, né, comigo e com a minha irmã. Mas quando ela falava, espera o papai chegar à noite, aí a coisa ficava séria, porque era um tipo de disciplina. Eu nunca vi meu pai sair da linha, nunca vi ele chegar, abordar eu ou a minha irmã com raiva, com nervosismo. Era sempre com muita calma, explicando o que tinha acontecido, querendo ouvir o que a gente tinha para dizer, e depois tinha uma disciplina. Então, assim, o nível de respeito que a gente tinha pelo meu pai era muito grande, porque ele não perdia a linha, a gente tinha ele como realmente uma pessoa num lugar de autoridade que tinha um conhecimento e um amor muito grande para trazer uma disciplina para nós, né? Então, essa minha imagem de pai, eu acho que me ajudou um pouco a começar a enxergar quem Deus era, né? Como pai que trazia uma correção. E aí depois, quando eu me tornei mãe, né? Que eu entendi esse amor um pouquinho mais sobre o amor incondicional, né? Que eu acho que ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus para nós como filhos. Eu comecei a ter um pouquinho mais de abertura para a correção de Deus, né? Porque a nossa tendência eu não sei se todo mundo aqui é pai ou mãe,
Mas a gente acaba olhando para os nossos filhos de uma posição de maturidade e vendo, né, eles esperneando e arranjando desculpa, e muitas vezes tendo uma reação de chorar e de gritar, porque eles são imaturos, né, comparado com a gente. Então, assim, a gente começa a entender um pouquinho como Deus olha para a gente, né? E realmente nós somos essas crianças mimadas, né, que esperneiam, que choram, que gostam de arranjar desculpa diante do pai. E eu fico imaginando Deus olhando para a gente, né? E assim, na minha percepção e da minha intimidade com Deus, Deus tem um baita de um senso de humor, né? Porque toda alegria, todo amor, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é alegre, tudo que é feliz vem do coração de Deus. Então assim, eu fico imaginando Deus às vezes olhando para mim, quando eu caio na real, né? Que eu sei que eu tô agindo como uma filha mimada, eu vejo Deus com um sorrisinho assim no canto do rosto, falando, ai, filha, né? Aí eu lembro como as minhas filhas faziam comigo, né? E como eu olhava para elas, dava uma risadinha e falava, meu Deus, elas não sabem de nada. Então é essa mesma analogia, né, que Deus tem de olhar para nós e falar assim, poxa, olha essa minha filhinha, é meu filhinho mimado, né? Então assim, a gente tem essa tendência a agir assim também diante de Deus, e é só a maturidade, a intimidade com Deus que vai construindo dentro de nós essa capacidade de olhar para nós mesmos e falarmos, Senhor, eis-me aqui, eu realmente dependo do seu ensinamento, da sua correção, da sua disciplina, porque nessa área eu não estou conseguindo avançar, né? E não é fácil, é um processo difícil, a gente aceitar muitas vezes a disciplina de Deus. Eu entendo que muitas vezes, eu entendo pelas minhas experiências pessoais, né, que muitas vezes Deus tem um caminho até mais simples para a gente, mas por causa da nossa incapacidade de enxergar, né, aquilo que Deus tem para nós, de receber aquilo, né, a gente tem uma tendência às vezes a fugir, porque a gente na nossa mente humana enxerga um caminho mais curto, mais simples ou teoricamente ideal, então a gente foge daquilo que Deus está mostrando e acaba pagando um preço, né? Não só pelas nossas escolhas, mas por causa do amor profundo, né? Infinito que Deus tem por nós, filhos. Ele vai nos resgatar daquele caminho, trazer a gente para voltar para o caminho que Ele tem para nós. E isso muitas vezes requer uma disciplina, né? E não é fácil. Né? Eu falo por mim mesma, quantas vezes eu argumentei com Deus, né, como se houvesse forma de argumentar com Deus, querendo provar para Deus que eu tinha um raciocínio que ia me fazer chegar num bom caminho, quando na verdade o Espírito Santo estava sinalizando claramente no meu coração, não é por aí, não é por aí, não é por aí, né? E em outras ocasiões que eu resolvi obedecer a Deus de primeira, eu vi que realmente a obediência traz fruto de vida, né? Traz vida em abundância, né? Mas assim, nem eu queria trazer um versículo aqui que o Espírito Santo trouxe no meu coração agora, nem é algo que eu preparei. E vocês até me perdoem que eu não lembro a referência bíblica, se vocês lembrarem podem mencionar. Mas um versículo que eu amo muito fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, assim, mesmo quando nós erramos, mesmo quando há um desvio de caminho, mesmo quando Deus tem que nos puxar através de uma correção, através de um ensinamento, de volta para aquilo que Ele tem para nós, Ele que é perfeito em todas as coisas e transforma a maldição em bênção, Ele vai fazer com que todas as coisas, mesmo os nossos erros, contribuam juntamente para o nosso bem, né? Então, essa é uma das características maravilhosas de Deus, ter essa capacidade de convergir maldição em bênção, né? O Lucas pôs aí, Romanos 8:28. Obrigada, Lucas. James já tinha colocado. James é rápido, hein, meu? Obrigada, gente. Então, é isso, né? Depois, o final do capítulo fala sobre nós mantemos essa paz e essa pureza em todo esse processo, e é difícil, né, gente? Como é difícil, né? A gente manter o nosso coração em paz diante desse processo, manter a nossa mente, o nosso coração guardados, né?
diante da presença de Deus, para que a gente possa ter até clareza de entendimento, né? Nós como seres humanos, temos tantas coisas na nossa alma, né? No nosso coração que a gente lida todos os dias, coisas não tratadas ainda, né? Coisas debaixo do tapete que a gente ainda precisa tratar, que a gente finge que não está lá, mas está, e tudo isso acaba interferindo na nossa capacidade de viver, né? Muitas vezes o que Deus tem para nós. Então, assim, que a gente possa, através da armadura de Deus, né, nos revestir, né, da palavra dele, da paz que excede o entendimento, guardar o nosso coração em Cristo Jesus, né, e porque a gente realmente é muito atacado, e principalmente nas nossas emoções e na nossa mente, né. Isso impede muitas vezes que a paz, né, e a pureza que vem da parte de Deus ministre no nosso coração. E aí faz com que o processo até do trabalhar de Deus seja mais longo, né, do que ele poderia ser. Então, que a gente possa ter um coração ensinável, né, e o Espírito Santo que habita em cada um de nós possa nos despir de todo o nosso orgulho, de nossa prepotência, arrogância, para que a gente possa ter um coração ensinável, porque um coração ensinável diante de Deus, ele faz com que não só as coisas fluam, né, nos propósitos que Deus tem para nós, mas também com que a gente não fique estagnado. Deus trouxe muito essa palavra ao meu coração, estagnação, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Quão duro está meu coração, quão prepotente eu estou, quão arrogante eu estou, o quanto orgulho, né, que cada um de nós temos em níveis diferentes, né? Eu acho que é uma própria arrogância e orgulho a gente falar que nós não somos orgulhosos, porque todos nós temos um nível de orgulho, né, até diante de Deus. Então, quão orgulhosos nós somos ao ponto de não permitirmos que o Espírito Santo trabalhe coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, né? E que possam estar gerando essa estagnação na nossa vida, né? E, bom, enfim, o final do capítulo fala muito sobre o contraste do Monte Sinai e do Monte Sião, que é bastante um contraste entre a nova aliança em Cristo Jesus versus o Antigo Testamento e toda a lei, né, que regia a vida das pessoas. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu acho que o que Deus quer ministrar é muito sobre um coração ensinável, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se tem alguma pergunta, algum comentário. Antes, eu deixo aí para vocês. Toda vez que a gente fala sobre ensinamento e rebeldia e teimosia, me vem a história, né, do povo quando foi tirado do Egito e esse povo estava indo em direção à Terra Prometida, né? E por conta da murmuração, por conta da incredulidade, né, teimosia ali, o que era para ser 2, 4 anos, não sei exatamente quanto tempo era para ser, mas era para ser um tempo bem curto, se tornaram 40 anos, né? E além disso, além dos 40 anos, eles não entraram, né? E essa passagem vem sempre na minha mente quando se fala sobre não ouvir a Deus, né? Não obedecer e não ter um coração ensinável, né? Não ter confiança em Deus e não ser paciente, né? Todas essas coisas que a gente deveria ter, né? Que são frutos do Espírito, né? O que na nossa vida é para ser rápido, passarmos com leveza, né? Vamos dizer assim, porque confiando em Deus a gente fica mais leve, né? A gente entende que Ele vai nos ajudar com as provações, vai prover, todas essas coisas. Isso se torna um deserto na nossa vida, né? A gente, em vez de passar rápido por isso, passa uma eternidade e às vezes não consegue nem sair de lá. Acho que quando você falou sobre isso, me veio essa passagem ao coração, assim, na mente, né? Uhum. Lucas, se vocês forem daqui para frente fazer estudo sobre os personagens, né, bíblicos,
Um dos que é mencionado no capítulo 11, aqui, no capítulo 32, perdão, capítulo 11, versículo 32, entre vários heróis da fé que são mencionados aqui, um deles é Sansão. Então, te desafio, Lucas, a estudar sobre Sansão. Para mim é um exemplo clássico, né, de um homem chamado por Deus, consagrado por um destino, por um propósito, e por causa do coração dele, ele toma decisões que acabam completamente estagnando ele dentro do propósito dele, e o preço que ele paga é altíssimo, né? Então te desafio aí, Lucas, Sansão, tá? Guarda aí. Ô, James, qual que eu peguei lá no. Ah, já tá distribuído? Perdão. Olha eu Qual que eu peguei bagunçando o lá grupo na. aqui. Deixa o James me dizer qual que foi que eu peguei lá. Ou alguém que tiver mais rápido aí. Não queria bagunçar, gente. Eu não sabia que vocês já estavam tão organizados aí no estudo dos personagens. É que a gente fez a lista lá de todos que tem e cada um foi pegando, né? Ah, tá. Pode pegar mais de um, viu, Lucas? Fica à vontade, viu? Não, mas Fica. qual. Ô, Fábio, dá uma olhadinha em qual Será que eu que eu peguei. falo, Lucas? Será que eu falo? Fala aí pra gente. Sansão. Sansão, né? Sansão? Ah, é sério mesmo? Sério mesmo. Meu Deus. Bom, então o Espírito Santo não mente, tá tudo alinhado. Tá vendo? Só uma confirmação. Que engraçado. Glória a Deus. E Deus é olha, maravilhoso. não é marmelada, hein? Ela nem sabia que Ó, tinha gente, isso. não foi combinado, tá? Eu prometo pra vocês. Que legal. Vou fazer sim. Vou fazer esse estudo aí pra gente. O legal é que eu ganhei uma Bíblia nova, né? É a segunda Bíblia, e a segunda Bíblia que minha sogra me deu. Ó, que sogra exemplar, hein? Só dá a Bíblia pro genro. A Bíblia. E aí ela tem vários, acho que é do Fábio também tem, e a minha sogra é igual, né? Então ela tem vários tópicos, assim, tipo, além das notas, né? Ela tem vários tópicos do que estudar. Tipo, batalha espiritual, sabe? É aquela Bíblia de Estudos de Genebra, né? Vocês devem conhecer. Aí, tipo, tem quadros temáticos aí que as principais alianças da Bíblia, as tribos de Israel, sabe? Aí, tipo, dá pra trazer um estudo legal depois. Mas alguém Legal, quer fazer legal. algum comentário sobre o que a gente... O que me traz aqui nesse capítulo, eu estava entrando aqui no devocional, estava até comentando com o irmão Jurandir, né? É, você tem filhos que estão entrando na adolescência, né? É, é a fase mais turbulenta, acho que é a fase mais dos hormônios, então é a flor da pele e tem justamente aquela questão entre você ser criança e você não acatar o que seus pais falam para você, né? E a fase onde você começa a querer andar pelas suas próprias pernas, querer, né, ter independência e, e dá a impressão que isso ocorre só naquela fase, né? Porque da mesma forma que a gente está educando os nossos filhos e a gente quer que eles percebam, né, e se atentem aos detalhes, e escutem e ouçam, né? Não apenas escutem, mas ouçam o que a gente está Uhum. falando, né? Essa mesma reflexão, desde ontem venho refletindo nisso. Essa mesma reflexão, esse capítulo traz muito isso, porque nós também, né, em relação a Deus, nos comportamos da mesma forma, né? Nós, em relação a Deus, achamos que nós, né, podemos ser independentes, né? Podemos fazer por nós mesmos, né? E não precisamos, né? Meu filho chegou a até comentar com a minha esposa, né? Ah, eu prefiro ficar sozinho, porque se eu ficar perto de vocês vão ficar falando para mim toda hora, né? O que que eu tô errando, o que que eu não tô errando, né? Então, da mesma forma que aquilo gera uma indignação para a gente escutar isso de um filho, né? Imagina como Deus também não deve, né?
e sentir na forma que a gente, né, na forma que nós nos comportamos da mesma forma em relação a ele, né? O pai fica toda hora, né, me chamando a atenção, me corrigindo, né, me trazendo aqui na palavra, né, me puxando a orelha, né, me dando lições, né, que ele fala aqui, que é muito bonito, né? Olha, a princípio parece ser difícil, né? Mas ó, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de Uhum. tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, né? E então é justamente essa questão, né, de olha, ser um bom pai, né? Que é o pois que filho há que o pai não corrige, né? Não. E ontem eu estava justamente conversando sobre isso com o meu filho, né? Tava, eu, minha esposa, meu menino, e falou, olha, o papai e a mamãe, a gente tem a obrigação né, de chamar a sua atenção, né? De falar com você, porque é, Deus também não vai se alegrar se eu não fizer o meu papel, né? Uhum. Então, você precisa ser alertado, né? Da mesma forma como Deus também nos alerta, né? Quando nós fazemos coisas erradas, né? Às vezes os nossos desafios é, nos é dado justamente para correção, né? Uhum. Então, quanto mais rápido a gente aprender isso, acho que mais rápido a gente vai subindo a montanha, né? Vai subindo o degrau, né? Para se aproximar mais né, do propósito que Cristo tem para gente aqui na Terra, né? Uhum. E eu não conheço a história de Sansão, a não ser dos filmes, né? Acho que na infância assisti algumas coisas, mas em breve a gente vai estar aí ouvindo o Lucas, né? Para ver. Mas é justamente sobre essa questão, né? Da rebeldia, né? Da forma de como aceitar as correções, né? As correções e podermos nos alinhar. E eu mesmo, na minha vida, eu tomo como exemplo muitos momentos de rebeldia ao longo da minha vida, não só na minha adolescência, mas momentos de rebeldias que se eu tivesse mais mansidão no meu coração, mais aceitação da palavra dos meus pais, né? Minha vida poderia ter sido muito mais simples, né? Muito mais objetiva, muito mais rápida, né? Porém, todas elas serviram de lição, né? Pra- Em várias fases da minha vida. Foi engraçado, porque justamente essa percepção, né, de a gente, como pais, a gente poder, da mesma forma que a gente tem a ansiedade de corrigir nossos filhos, de olhar para eles e por que não aprende, né? Por que não entende? Mas já está tão claro, né? Então que a gente possa também ter essa reflexão, né? Fazer essa reflexão, né? De como Deus às vezes olha para a gente e fala, filho, mas está tão claro, por que você só não segue, né? Mas a gente tende a ir por caminhos, por desvios caminhos, né? Tentando dar um jeitinho, né? O nosso jeitinho, né? Que a gente possa ser obediente e refletir nessa palavra aí. Amém. Você me fez, pegando o gancho do que você falou, Fábio, me fez lembrar do perdão. Porque eu lembrei esse desafio que a gente tem com os filhos, né? Que o tempo todo eles erram conosco, assim como a gente erra com o pai. Mas o pai nos perdoa o tempo todo. E aí me fez lembrar da parábola onde Jesus conta que um rei perdoou a dívida do homem que devia uma fortuna. Era uma dívida impagável que ele não poderia pagar. E ele foi perdoado. E tinha um servo que devia para ele uma quantia muito menor. E esse homem não quis perdoá-lo. Então a dívida, o perdão da dívida dele foi revogada. E Jesus, ele conta essa parábola para nos ensinar que os pecados e os erros que nós cometemos com o Pai são muito maiores do que
qualquer um comete conosco. E se ele nos perdoou, a gente também precisa perdoar. E isso ajuda o nosso coração a ficar um pouquinho mais em paz, né? Porque quando a gente vê alguém que a gente ama, às vezes, tendo um comportamento que a gente sabe aonde vai dar aquilo, que vai trazer algum prejuízo para ele mesmo, o nosso coração dói. A gente fica assim, dolorido, né? E aí essas perguntas que você mesmo falou, né? Puxa, por quê? Por que que não entende? Por que que não aprende? E eu fico imaginando o Papai do Céu olhando para nós e tendo o mesmo pensamento, assim. Nossa, como é que tá me machucando, filho? Porque você pode ser melhor que isso. Então, acho que essa questão do perdão nos ajuda, né, a lidar com todas as questões que a gente, esses desafios que a gente vai passar, né? E lá no comecinho fala com os olhos em Jesus, o aperfeiçoador da nossa fé, porque Jesus foi obediente até a morte, né? E quando a gente olha para ele, nos reforça a nos incentiva a ser obediente, né? E quando a gente olha para o resultado, a gente vê que tudo que Jesus Cristo fez foi certo e continua reverberando e sendo inquestionável até hoje. E ele foi obediente, que foi exatamente o que o Pai disse para ele fazer. E para encerrar, eu queria só falar aqui de um pedaço que, lá no versículo 14, ele fala da rejeição da vida corrupta. Eu vou ler um pedacinho aqui. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Uhum. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Meu Deus, quanta lição existe aqui, né, nesses 4 versículos. Esforcem-se para viver com paz, em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa disciplina, a disciplina que precisamos seguir, olhando para Jesus, entendendo o que é ser santo e seguindo os seus exemplos. E cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha que chave maravilhosa. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós experimentamos a graça de Deus. Ah, fiquem atentos para que não brotem nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Aqui o perdão entra como chave, né? Porque se a gente libera o perdão, a raiz de amargura não cresce. E se ela não cresce, nós temos paz, ou seja, não há perturbação. E se nós temos paz, a paz vai contaminar o que estão ao nosso redor, e não a perturbação. E vigiem que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição, ou seja, um direito de herança por um momento ali, né?
porque Deus, ele perdoa, mas a gente precisa se arrepender a tempo. Então, que o Espírito Santo nos ajude, nos traga o arrependimento para que a gente possa, quando pecar, nos arrepender em tempo e resgatar essa comunhão com o Pai, que vai nos disciplinar e vai doer. E fala que nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e paz. Só que para mim já ganhei o dia ou a noite, né? Glória a Deus. É muito, Amém. é muito, é muito ensinamento, né? Meu Deus do céu, que Deus abra meu coração, o nosso coração, para que essas palavras entrem profundamente, reguem e enraizem profundamente em nossos corações, para que a gente consiga seguir cada um desses passos aqui. Amém? No Amém. versículo 17, eu acho que tem um ponto muito importante ali também, né? Que, ó, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a benção, né, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E muitas vezes na nossa vida, a gente acha, porque a gente chora, né, e com súplica, né, a Deus, né, nós seremos atendidos, né, naquilo que a gente quer. Mas o que a gente precisa pedir para Deus também é que ele nos revele, né, que haja revelação de qual o propósito daquilo que a gente está passando, né. Porque às vezes nós passamos dificuldades, nós choramos, nos lamentamos, né, nos colocamos em estado de vitimização, né? Por que que aconteceu isso? Por que eu? Por que aquilo? Por que... Mas a gente não consegue pedir, às vezes, né? Não consegue enxergar, às vezes, que o que a gente precisa realmente, qual é a lição que eu preciso tirar disso aqui que eu estou passando, né? O que é que, papai, você quer que eu aprenda dessa situação, né? O que é que, qual é o que é que tem por trás disso, né? Que é realmente Deus, quando traz uma lição para nossa vida, traz lições para nossa vida, a gente só consegue passar para o próximo nível quando a gente consegue realmente entender qual é o propósito. Aqui, o que ele diz aqui, que ele não se arrependeu, né? Não houve arrependimento, né? Ele reclamou, o que ele queria era que o pai dele voltasse atrás, né? Que o pai dele voltasse atrás na decisão do pai, né? Mas ele não se arrependeu da atitude dele, né? Então, mesmo ele chorando, o que ele chorava é pelo que ele tinha perdido, né? Ele não chorava de arrependimento pelo que ele tinha feito, né? Então, que a gente possa deixar de culpar o outro, né? E assumir mais a responsabilidade daquilo que a gente faz, né? O que não é fácil, né? Não é fácil, são desafios diários, né? Que a gente passa, né? Mas que a gente possa pedir revelação, né? Do Espírito Santo para que a gente possa realmente enxergar, né? O que é que cada lição, né? Que Deus, né? Traz para nós, né? E eu fiquei curioso, Cíntia, seu pai sempre foi cristão? Porque é bonito, né, você relatando, né, um pai de sabedoria, né, que traz com discernimento, tem decisões. Graças a Deus, eu sempre fui muito agraciado também, sempre tive um pai que teve muito discernimento nas decisões dele, né? Uhum. E, e isso é muito bonito quando você tem alguém, né, que você consegue se espelhar, né, dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Que você Sim, sabe que pode contar que aquela pessoa tem a sabedoria e vai trazer, né, o discernimento necessário para te guiar, né? Te falar, olha, vai por esse caminho aqui, né? sim. E fiquei curioso de saber se seu pai já era cristão. Meu pai, ele cresceu num lar cristão, mas assim, num lar extremamente religioso ali daquela época, né, dos anos 50, um lar rígido, com uma forma de disciplina bem ruim, né? Só que, assim, ele tinha dois caminhos, ou se rebelar contra tudo isso, ou realmente buscar uma comunhão dele com Deus. Então, ele foi, né, buscando uma nova vida, novo conhecimento da palavra, em novas igrejas. Aí, ele resolveu fazer o contrário do que o pai dele fez, né, do que o meu avô fez. Então, assim, eu vejo no meu pai um exemplo de alguém que poderia ter tido tudo para ser uma pessoa revoltada, ou repetir na vida das filhas o que ele recebeu, né, que foi muito ruim. Mas ele, com a graça de Deus e com a perseverança dele, ele buscou, né, o conhecimento em Deus para trazer para dentro do lar dele um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de uma disciplina em amor, né? Então, por isso ficou essa marca, né, de temor em amor, né?
permitiu com que eu e a minha irmã a gente tivesse um pouquinho de referência de como Deus disciplina a gente, né? Então, assim, eu louvo a Deus por isso, porque eu acho que o pai que eu tive, né? Infelizmente meu pai faleceu faz 3 anos, mas o pai que eu tive e a mãe que eu ainda tenho foram alicerces, né? Que Deus deu para minha vida para que eu pudesse viver coisas que eu ia viver depois que eu não tinha ideia que eu ia passar, mas que se eu não tivesse tido aquela base familiar de amor, de disciplina, baseados na palavra de Deus, talvez eu não teria aguentado passar o que eu ia passar depois. Então, Deus é bom, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe também. Amém. James, Alguém? sua Sim. esposa, James? É, Tudo bem? E Olá, prazer, Prazer. consegui Cíntia. tirar da toca. beleza, esse devocional tá bonito hoje. A graça e Tudo- paz aí. Meu microfone está aberto, vocês estão conseguindo me ouvir? Que às vezes eu vou com o microfone fechado aqui. Dá para ouvir. Tá Empresa, travando a sua internet ultimamente, Guilherme. Pô, mais é, óleo aí, né? não sei o que está acontecendo, é verdade. E olha que trocaram o modem aqui. Mas enfim, queria comentar, né, que esse texto, eu já falei, né, que Hebreus é meu livro do Novo Testamento preferido, e eu sou apaixonado pela forma como ele vem num crescendo. O autor é de uma felicidade, né, porque ele fala lá, logo no primeiro versículo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Então, essa corrida é a nossa vida, né? Nós, no dia a dia aí, nós temos uma corrida, nós temos os obstáculos, nós temos as nossas dificuldades, e a forma como ele pega as coisas do dia a dia, ou como ele pega as coisas do Velho Testamento mesmo, né? E ele vem trazendo para uma verdade prática, para que outras pessoas que não eram da fé judaica, ou que não conheciam o Velho Testamento, possam entender. Então ele vai mesclando uma coisa com outra, e ele vem não crescendo, e ele vem falando de família, que é uma coisa que todo mundo pode entender, e um livro que foi escrito há tanto tempo, e vi que a juventude não mudou muito, né? Pessoas são pessoas, né? Peoples are peoples mesmo, em todas as épocas, em todos os tempos, e você vê filmes de outras nacionalidades, e você se identifica em muitas coisas, né? E então é uma coisa espetacular que eu vejo no crescendo do texto, né? Como ele vem trazendo essas coisas que a gente se identifica com as coisas do dia a dia, nós que já fomos filhos, né? Somos filhos ainda e que passamos a ser pais, e como que a gente lida com essa coisa dos nossos filhos e comparando como que Deus lida com a gente, né? E o nosso objetivo master, né? O nosso objetivo maior, obviamente, é a salvação de cada um. E não adianta você também ganhar o mundo inteiro e perder você mesmo, né? Mas é a salvação individual aí, a sua salvação e o plano de redenção, né? Que são as duas coisas que nós temos aí que fazer, né? Alcançar a salvação em Cristo Jesus para nós, para cada um de nós, e levarmos isso a outra pessoa. Então, correndo essa vida que nos está proposta, né? E a forma como ele traz, a forma como nós devemos enxergar a Deus. E aí ele vai aumentando o peso, né? Até dizer que Deus é um pouco consumidor no final, né? Então é impactante isso, né? Primeiro, que alguém já falou uma vez, né? Que é a ilusão do livre-arbítrio. Você quer ter livre-arbítrio? Tem. Tá bom, você escolhe. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Aí o cara fala, pô, que escolha é essa, né? Que escolha é essa? Então, mas não tem muito o que fugir, né? Porque o papai, quando criou as coisas, criou determinado dessa forma. Então, por mais que você tenha sua vontade própria, por mais que você tenha o seu orgulho, por mais que você tenha a sua arrogância, por mais que você tenha a sua sabedoria, seu conhecimento, sua formação e tudo que você quiser colocar, no final das contas é a sepultura que te encontra onde todo mundo é nivelado, todo mundo é igual. Não importa se você é a sua cor, não importa a sua religião, não importa o dinheiro que você juntou ou que você não juntou, no final das contas você vai passar pelo mesmo funil, né? Então isso nos traz a uma reflexão da nossa pequenez, né? De como nós somos pequenos, né? E ali o James ele estava lendo ali os textos e falando de família, né? Eu digo para você, James, para mim, e eu tenho certeza para o seu pai, é um orgulho muito grande ver você pregando aí, porque tanto você quanto os seus irmãos
nós sabemos o quanto foi motivo de oração, né, Mário? E ver ele pregando aqui, ver ele falando, cara, é espetacular, porque é resposta de oração para o seu pai, resposta de oração para mim, e vendo esse texto aí, viu, Fábio? O Samuel, né? Você lê esse texto aí com seu filho, você vai falar assim, ó, você tá achando que eu pego pesado para você, mas ó, ó, por que eu tenho que passar? Daqui a alguns anos você também vai ter que passar. É uma reflexão bem bacana para ter com a família, para ter com os filhos, esse texto, né? No momento em que tudo estiver apaziguado, em que tudo estiver bem, quando você consegue chamar a pessoa de canto, né? Não é a qualquer hora, na hora da discussão, na hora da briga, porque às vezes a gente recebe umas invertidas que não esperava, né? Você quer falar de Deus, então vamos invertir. Só Jesus. Mas com prudência e sabedoria, no momento que as coisas estiverem tranquilas e calmas, fala, rapaz, eu vi um negócio aqui, deixa eu te compartilhar com você o que eu recebi aqui. E aí você vai nessa. Porque, mano, é espetacular, né? Eu sou um apaixonado e era isso que eu queria deixar aí para vocês. Obrigado aí. Legal. Eu gostaria de ler um salmo para vocês, só para concluir tudo aquilo que foi dito aí. O Salmo 128 nos diz assim, ó, abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, aos teus filhos como plantas, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Amém, Mara- amados? Amém. Maravilhoso, né? E com essa palavra, porque nós passamos por lutas constantemente, por provações, por mais que nós tentamos acertar, nós erramos, e Deus sabe disso. Jesus Cristo deu sua vida por amor de nós, e não são esses fatos, esses acontecimentos corriqueiros que nos vai tirar da presença de Deus, não. Amém. Porque Ele conhece o coração de cada um de nós, e Ele sabe das suas lutas, das suas provas. Ele sabe o quanto você se esforça para servi-lo, para ser luz, para ser sal. Porque não é fácil ser cristão, não, amados. Neste mundo de hoje, não é fácil, não. E nunca foi, viu? Porque eu fiquei imaginando aqui, você estava lendo aí, eu fiquei pensando em Moisés, em Abraão, os heróis da fé, o quanto sofreram, né? Abraão, por exemplo, tinha uma esposa muito bonita, a mulher de Abraão era linda. E como Abraão viveu tanto tempo com aquela mulher, andando de um lado para o outro, não tinha filhos. Quantas vezes? Não foi só uma nem duas vezes, foi duas vezes que ele teve que passar por irmão dela, porque sabia que ia ter problema com a sua esposa. Não é fácil não ser cristão, não é fácil. Por isso, amados, fiquem em paz, fiquem em paz. Continue firme na sua jornada, continue firme, porque Deus nos livra todos os dias, em todo instante. Amém? Amém. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa, Deus, de nos reunirmos em Teu nome, de podemos não só compartilhar da Tua palavra, mas também sentir o Teu amor, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Sentir a Tua paz, Deus, que excede o entendimento humano, que só quem verdadeiramente, Pai, tem o Teu Espírito e tem comunhão com o Senhor pode sentir, Deus. Então, nesta manhã, nós Te glorificamos, Senhor.
Te exaltamos, Deus, e declaramos que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. E falamos isso de todo o nosso coração, Senhor, porque somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor já fez, não só pelo sacrifício de Jesus, mas por cada pequeno milagre, livramento que o Senhor tem dado a cada um aqui individualmente. E cada um sabe, Deus, o que tem vivido, o que tem passado. E a tua palavra diz para nós contarmos as bênçãos, então que cada um aqui possa lembrar, Senhor, de todos os benefícios do Senhor, Pai, que são muitos, Pai. Então, nessa manhã, Deus, em espírito de gratidão, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque nós temos um Deus de amor, que nos corrige em amor, e isso faz toda a diferença, Pai. Não somos punidos, mas somos corrigidos como um pai que ama, corrige o seu filho para que esse filho possa viver em um caminho, Senhor, bom, Senhor, que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor fortaleça cada um dos irmãos aqui e das suas famílias representadas, Pai. Que o Senhor venha revestir cada um, Deus, com o sangue de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor, de toda pedra de tropeço, Senhor. De toda a seta, Deus, do inimigo que voa de dia e de noite, de todo o dardo inflamado do maligno que vem muitas vezes tentar atingir nosso coração e a nossa mente. Eu peço, nos guarde, Senhor. Nos revista, Deus, com a tua armadura, Senhor, de Efésios. Vem trazer sobre nós, Senhor, uma nova consciência em Cristo Jesus, Pai, que a nossa mente possa todos os dias ser renovada em Deus, Pai, para que a gente possa ver a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. E é em gratidão, Deus, que eu já te louvo, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui, Senhor, por toda a perseverança, por todo o discernimento e sabedoria que o Senhor vai dar para cada um aqui para enfrentar, Deus, as dificuldades que cada um tem que enfrentar, sabendo que o Senhor está à frente de cada um de nós, Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.